Depois de 4 anos de retrocessos, de desmonte do Estado e de retrocesso nas políticas públicas, principalmente nas áreas sociais, nosso governo iniciou o ano de 2023, primeiro garantindo a democracia nesse país. Todos se lembram, e nós comemoramos agora, no dia 8 de janeiro, o que aconteceu em Brasília, numa tentativa de golpe, a invasão da sede dos poderes, a depredação dos prédios públicos, e o presidente Lula conseguiu, naquele momento, unir os 3 poderes na defesa do Estado democrático de direito. Portanto, o Brasil conseguiu debelar uma tentativa de golpe de Estado, fazer valer o resultado das urnas e dar continuidade ao processo de reconstrução do país, liderado pelo nosso presidente da República. O primeiro ano foi um ano de arrumar a casa, até porque nós herdamos uma dívida estratosférica do governo anterior. Eu tive vendo aí na imprensa e também nas redes sociais algumas pessoas criticando o governo por ter fechado o ano de 2023 com um déficit na ordem de 230 bilhões de reais. Acontece que as pessoas que divulgam essas informações e fazem críticas ao governo por conta desse déficit, não explicam o porquê desses valores tão elevados. E eu queria dizer aqui que desses 230 bilhões de déficit do ano passado, o governo do presidente Lula quitou dívidas deixadas pelo governo anterior. 66 bilhões de déficit no orçamento de 2022, deixado pelo então presidente Bolsonaro. Nome difícil de pronunciar. 90 bilhões de precatórios não pagos pelo governo anterior. 90 bilhões de precatórios não pagos. 20 bilhões de compensação para os estados pela redução do ICMS em 2022. 20 bilhões. 50 bilhões de aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, sem orçamento. Todos nós sabemos que o ex-presidente Bolsonaro elevou o chamado Auxílio Brasil num período pré-eleitoral e durante as eleições, aumentando o número de beneficiários. Foi a maior compra de votos com dinheiro público que se viu na história do Brasil. Isso representou um déficit de 50 bilhões com esse programa que não tinha orçamento previsto. Importante lembrar isso, não tinha orçamento previsto. E também o governo Lula quitou uma dívida de 4 bilhões e 600 milhões com a ONU e outras instituições financeiras. Aqui está a explicação do porquê desse déficit que nós tivemos no ano de 2023. Agora o Congresso Nacional pressiona o governo Lula para que feche 2024 com déficit zero. Olha só.
muitos analistas chegam a dizer que isso é praticamente impossível. Mas o Congresso Nacional pressiona, exige, cobra do governo déficit zero esse ano. E aqui eu quero fazer um comentário sobre o que vem acontecendo na Câmara Federal, liderada pelo presidente Arthur Lira. Para mim, uma pessoa que joga contra o governo e que joga contra o Brasil. Esse deputado Arthur Lira joga contra o governo federal e joga contra o Brasil. O líder do Centrão na Câmara, o que ele pode articular para derrotar, para emperrar, para impedir a aprovação de projetos do governo federal, ele faz. E sempre procura estabelecer o balcão de negócios, porque quer sempre mais dinheiro, quer sempre mais recursos, quer espaço nos ministérios do governo que ele não ajudou a eleger. Aliás, é muita cara de pau dos deputados do Centrão que votaram, fizeram campanha para o Bolsonaro, exigindo ministérios no governo Lula para participar do governo. É muita cara de pau, vamos falar a verdade. E aí, o governo Lula, no intuito de abrir, ou melhor, no intuito de ampliar a sua base no Congresso, porque ninguém governa sem apoio no Congresso, acaba cedendo espaços no governo para deputados do Centrão, e eles não votam com o governo. Cito aqui o exemplo do União Brasil, partido que tem ministério no governo Lula, mas a base, os deputados do União Brasil, nem todos votam com o governo Lula. Isso é uma excrescência na política. E depois vão cobrar do governo que não cumpre acordo. Agora estão lá, né, Arthur Lira cobrando o governo que ele vetou algumas propostas aprovadas pelo Congresso. E dizem assim, deputado, se governo não cumpre acordo. Deputado Pedro Kemp. Vou permitir daqui a pouquinho. Quem que não cumpre acordo? As bancadas do Centrão que entraram para o governo estão nos ministérios e não votam com o governo? Então, é uma situação em que o Congresso Nacional, principalmente o presidente Arthur Lira, coloca uma faca no pescoço do presidente Lula o tempo todo para negociar interesses muito particulares num ano eleitoral, colocando em segundo plano os interesses do país. Eu também quero ver a economia o ano que vem, porque a economia no governo Lula, já o ano passado, começou a dar sinais de crescimento. E era isso que eu queria colocar aqui. O primeiro ano do governo Lula não foi só para arrumar a casa, foi também para trazer de volta programas sociais que melhoram a vida do povo. Quanto que era a gasolina no governo Bolsonaro? R$ 8,00. Quanto que é agora? R$ 5,00, R$ 5,20, R$ 5,30. Quanto que era o desemprego no governo Bolsonaro? 13%, hoje 7%. Caiu o desemprego, a inflação está controlada, aumentou o rendimento da população. Agora nós trouxemos de volta o programa Bolsa Família, que está passando por uma reestruturação e tirando todas as fraudes que foram colocadas. Nós trouxemos de volta o programa Mais Médicos. Quando a Dilma implantou esse programa, no Brasil tinha 742 municípios que não tinha nenhum médico. E o governo Bolsonaro acabou com esse programa. Agora está de volta programa para garantir mais médicos para a população. Farmácia Popular foi extinta pelo governo passado.
Hoje está de volta, remédio de graça, mais barato. Inclusive, o governo Lula implantou um programa de dignidade menstrual para as mulheres, para as meninas que não têm dinheiro para comprar o seu absorvente íntimo. Teve uma reportagem uma vez no Fantástico, na Rede Globo, que passou meninas que faltam às aulas durante o ano por não ter absorvente. Meninas que utilizam miolo de pão quando estão menstruadas. É um programa de dignidade menstrual que o Bolsonaro vetou. E o governo Lula agora está implantando na farmácia popular. Basta ir lá e registrar a sua renda dentro dos critérios, tem acesso a absorvente de graça, deputado Zeca. De graça, na farmácia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Fiquei sabendo agora que Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a assinar para a construção de novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Está de volta o programa. Poupança para estudante do ensino médio, para combater a evasão que existe no ensino médio. Menino de baixa renda, está matriculado, está frequentando, vai receber por mês um recurso. Ao final do ensino médio vai ter uma poupança para sair de lá e começar a sua vida com dinheirinho guardado. Você é um governo que investe na educação, nos estudantes, nos mais pobres, está investindo na agricultura familiar, está investindo, e o agronegócio não tem do que reclamar, deputado Zé Teixeira. O agronegócio não tem do que reclamar.